Irmãos, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo agora de número 17. Está escrito: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Leio até aqui com vocês para a explicação do texto sagrado nesta oportunidade do programa Jesus é a Salvação. Nós estamos num período aqui estudando a carta do apóstolo Pedro. Nós já temos aí as mensagens gravadas anteriormente do capítulo 1 e agora nós chegamos no versículo de número 17. Nós temos aqui percebido que o apóstolo Pedro, ele tem mostrado para a igreja que a vida cristã, ela é de um crescimento. Jamais a vida cristã, ela pode ser de uma vida estagnada, de permanecer como estava quando nós conhecemos a Cristo. Jamais. Nós precisamos passar por uma transformação, por uma renovação. E agora, Pedro, ele escrevendo à igreja diz: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga cada um segundo as suas próprias obras, o como deve ser então o nosso andar diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Tem que ser em temor, meus irmãos. Tem que haver temor e tremor dentro do nosso coração, porque nós não estamos diante de qualquer um. Nós estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra. A semana passada, não, desculpe, ontem eu falei para vocês a respeito da santidade, a respeito de ser separado para Deus, para viver inteiramente para o Senhor em corpo, alma e espírito. Não é só o coração que Deus quer. Deus nos quer inteiramente, plenamente. O Senhor, ele quer habitar em nós. Então, o Senhor, ele julga as pessoas e a cada um. E Deus não faz acepção de pessoa, não. Não tem um que lhe é mais querido e que esse aqui ele vai poupar, que ele vai fazer vista grossa a um comportamento mau. De forma alguma. O nosso Deus, ele julga todas as pessoas e o faz sem acepção. Portanto, nós temos que andar em temor durante esse tempo da nossa peregrinação sobre a face da terra. E nós devemos trazer a lembrança. Isso vai nos ajudar a andar em temor. O que devemos trazer à nossa lembrança? É que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, tá bom? Daquela nossa vã maneira de viver. Então, aqui nós temos a figura do resgate. Quando uma pessoa ela é sequestrada, então o sequestrador ele exige um valor que é o preço do resgate para poder libertar então aquela pessoa. E aí então o que o ali sequestrador ele exige
aquele valor então vai ser pago. É a mesma figura que está aqui. Nós também fomos sequestrados. E quem foi que nos sequestrou? Foi o diabo, que tomou força pelo pecado, e então o pecado, o texto bíblico diz, principalmente Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte, e então nós morremos. E fomos então separados de Deus. Separados de Deus, caímos nesse mundão de trevas. E conforme Paulo escreve aos Efésios, andávamos antes segundo o desejo da nossa carne, segundo os desejos dos pensamentos, e assim nós íamos caminhando. E qual que era o destino? Morte eterna. Nós estávamos condenados à morte eterna, presos num cativeiro espiritual, dominados inteiramente e totalmente pelo pecado. Que vida miserável que nós vivíamos. Mas Deus pagou o preço do nosso resgate. E qual que foi o valor? Foi algum preço pago, um valor corruptível de coisas materiais como ouro e prata? Aí eu vou perguntar uma coisa: quanto que vocês acham que eu valia? Se fossem pedir um preço de resgate pela minha vida, suponhamos que eu tenha sido sequestrado, materialmente, fisicamente falando, e fosse pedido para os meus pais um preço de resgate, quanto vocês acham que eu valia? Olha bem para minha cara aqui, ó. Olha bem para o tamanhinho do homem aqui. Quanto que vocês acham que eu valia? 30 moedas de prata? Hein? Irmãos, eu não tinha valor nenhum. Eu era um pobre, miserável pecador. Olha, nem para ser sequestrado eu servia. Não tinha nada na vida. Quem é sequestrado é porque ainda tem alguma coisa de valor. Nem isto eu tinha. Nem prestar para ser sequestrado eu prestava, irmãos. Estava jogado. Porém, no mundo espiritual, para Deus, eu tinha valor. E eu não sabia que para Deus eu tinha valor. E Deus, então, resolveu pagar o preço do meu resgate, da minha vida espiritual, para me tirar daquela vã maneira de viver. E qual que foi o preço que o Senhor Deus pagou por mim? Ouro, prata? Não, irmãos, eu não tinha esse valor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e com o muito amor com que Ele me amou e Ele te amou, Ele então, irmãos, vai pagar um preço altíssimo por cada um de nós. Ele pagou o preço aqui, ó, da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, porque todos temos origem em Adão, e daí nós fomos aprendendo as coisas todas erradas. As tradições dos nossos pais só serviam para nos escravizar cada vez mais. Eu falei com vocês já que Deus me fez, veio aos meus pensamentos, à minha memória, quando criança, o meu avô usava muito a expressão: você é um feijão perdido. Quantas palavras de maldição eu recebi dos meus avós quando eu era criança, e aquilo me escravizava cada vez mais. Palavras pesadas, palavras que repercutiram durante 20 anos da minha vida, cada vez mais me afundando no lamaçal de pecado, naquele lago horrível. Então eu recebi por tradição dos meus pais nada de bom, tudo palavra de maldição. E embora a minha mãe, que eu não tinha a figura do pai, meu pai morreu, eu ainda era criança, e a minha mãe fazia de tudo para dar coisas boas, mas naquela pobreza que eu vivia, minha mãe não tinha condição de tal coisa. Olha só, então cada vez mais afundando em pobreza e miséria, mas Deus resolveu pagar o preço do meu resgate, me tirar daquela condição e trazer para a presença dele. E não pagou, o preço não foi com coisas corruptíveis, não.
foi, verso 19, com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Qual que é a figura do cordeiro? Irmãos, o Senhor Deus do Primeiro Testamento deixou muito bem escrito isto e ensinado para nós. Porque que quando aqueles homens compareciam diante de Deus e levavam um cordeiro para ali então ser sacrificado, a figura é a seguinte: eu era para morrer, a pessoa que leva o sacrifício que era para morrer, que era para ser condenado à morte, mas toma um cordeiro imaculado, que não tem nada a ver com a culpa dele, e leva para diante do sacerdote para oferecer o sacrifício, ou seja, o substituto, um outro, para que eu não morresse, então eu levo um substituto para morrer em meu lugar. Essa é a figura do cordeiro. E o que é que Deus fez para pagar o preço do nosso resgate? Uma vez que estávamos condenados à morte eterna, mas Deus tinha vida para nos dar. O Senhor não queria que nós morrêssemos. O Senhor, no projeto dele, é para que vivêssemos. E então precisava haver um substituto para nós. Um outro precisava tomar o meu lugar, para morrer em meu lugar. E quem é que poderia morrer por mim? Sendo que neste mundo aqui, todos nós estamos na mesma situação. Quem poderia pagar o preço do resgate? Ora, para pagar o preço do resgate tem que ser algo de muito maior valor do que aquele que foi sequestrado. Agora, nesta terra, existe alguma coisa que poderia satisfazer as exigências de Deus? O que de material que nós poderíamos dar ao Senhor para satisfazê-lo, a fim de que nós pudéssemos ser resgatados? Mas Deus, irmãos, não encontrando nada terreno que pudesse suprir essa necessidade, então Deus, que amou o mundo de tal maneira, deu seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a essência do Evangelho. Então, como um cordeiro imaculado, incontaminado, Jesus não tinha pecado, mas conforme Paulo escreve, a igreja de Corinto se fez pecado por nós. Tomou o meu lugar e tomou o teu lugar. E uma vez que ele se fez pecado, o salário do pecado é a morte. Então Jesus foi à cruz. Jesus morreu por mim, morreu por você. Aquela condenação era minha. Aquela condenação era tua, era nossa. Nós éramos para ser condenados. Sabe quem representava-nos naquela ocasião da condenação de Jesus? Barrabás. Aquele homicida, aquele homem pecador, aquele que deveria ser condenado, aquele que deveria ser levado à cruz, e estava na iminência, estava pertinho de ser condenado, mas lá levaram Jesus. Jesus chega ali, e Barrabás, que estava à beira da morte, à beira da condenação. Pense, Barrabás era você, Barrabás era eu. Olha a figura nossa ali, olha a representatividade nossa naquele lugar. Estávamos condenados, a cruz estava preparada, a morte estava só esperando-nos. E naquele momento, Jesus chegou ali, olha, açoitado, coroa de espinho na cabeça. Quantas feridas, moído, por causa do quê? Por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E ele chega ali, Barrabás, olha, Barrabás ali para ser condenado. O Senhor Deus chega e fala assim, ó, sai você e entra o meu filho. Jesus entrou no nosso lugar, o nosso substituto, o preço do nosso resgate. E então Jesus foi condenado em nosso lugar.
tudo aquilo que pairava sobre nós caiu sobre Jesus. E Jesus cravou os nossos pecados na cruz do Calvário. E ali morreu por mim e morreu por você. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E assim foi pago o preço do resgate, e ao mesmo tempo o sangue nos lavou e nos purificou de tudo aquilo que era contrário a nós. Aquela cédula que era condenatória foi rasgada com a morte de Jesus Cristo na cruz. A nossa dívida foi paga por Jesus Cristo. Olha só. E Jesus, depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitou. E ele então nos deu vida. Tomou o nosso lugar, tomou a nossa morte e nos dá a sua vida. Que troca extraordinária, que troca maravilhosa. Quem faria isso? Quem faria isso por mim e por você? Então nós devemos andar sim, em temor e tremor diante do Senhor nosso Deus agora. Porque, irmãos, a obra que ele fez por nós é maravilhosa, é extraordinária. Não desvalorize isso, porque ninguém, absolutamente ninguém faria isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: talvez por um justo alguém ouse morrer, mas por um condenado, quem é que tomaria o lugar de Barrabás? De umas figuras que aparecem hoje, nos nossos dias aí, que são pessoas abomináveis diante da sociedade. Quem poderia tomar o seu lugar e chegar diante da justiça e falar: me leve preso, me leve à condenação, me leve ao julgamento, mas liberte esse aqui? Quem faria? Quem faria? Mas Jesus fez isso por nós, por cada um de nós. Então, irmãos, esse preço alto que foi pago de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Você conhecia essa mensagem? Não? Pois então, um dia você passou a conhecer. E quando você conheceu a mensagem da cruz, então você foi resgatado. Os teus pecados foram perdoados. E você foi reconciliado com o Senhor Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. De repente você que está assistindo agora ou ouvindo esta mensagem agora, você ainda até então não havia ouvido isto. Deus está te dando a oportunidade. É agora que o Senhor quer mostrar a você que Ele te ama e que você para Ele é importante. Não interessa a sua vida, não interessa o que você já fez, não importa o que você já praticou, não importa se os homens dizem a teu respeito o seguinte, que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a sociedade, não tem mais jeito para os homens, mas para Deus você tem valor e para Deus tem jeito sim. Deus vai te recuperar, Deus vai te libertar, Deus vai te salvar. É para isso que Ele entregou o seu único filho, para tomar o teu lugar. Então agora Pedro está nos ensinando isso. E por ele quem? Por Cristo, por meio de Cristo Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a nossa esperança não está mais em coisas humanas, em coisas corruptíveis, em coisas passageiras, não. A nossa esperança está em Deus, a nossa vida escondida em Deus. É Ele que nos garante, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. Então, a esperança que existe em cada um de nós foi Deus quem nos deu e é Ele que guarda e livra. Você não vai parar, você não vai se desanimar, você não vai ficar pelo caminho. Acredite, o Senhor Deus te sustenta, te livra e te guarda. Ele é o nosso ajudador. Vamos buscar cada vez mais essa presença. Vamos nos colocar cada vez mais diante desse Deus e vamos louvar a majestade santa do Deus Criador dos céus e da terra. Que pelas manhãs nós venhamos agradecê-lo
pela vida, pela saúde, por um novo dia e sempre trazer à nossa lembrança e à nossa memória o sacrifício de Cristo Jesus realizado na cruz do Calvário, pois ali estava a nossa salvação, a nossa libertação e a nossa reconciliação com Deus. Portanto, deixai-vos todas as coisas velhas para trás e vamos agora caminhar por coisas novas. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que esta mensagem venha impactar a tua vida nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.